Bem, então, vai ser uma visão a partir do Karma Yoga, é uma palestra do senhor Vivekananda, e sabemos que ele é Advaita Vedanta, mas ele vai falar a partir da filosofia Sankhya. Então, ele diz aqui o seguinte: segundo a filosofia Sankhya, a natureza é composta de três forças, chamadas em sânscrito de Sattva, Rajas e Tamas. Então, a filosofia Sankhya é aquela que busca explicar a manifestação através da dualidade, em oposição ao Vedanta, Advaita Vedanta, que é o monoteísmo. Então, tudo é uma única coisa, mas para efeito de elucidação, então aqui o senhor Vivekananda vai tratar do ponto de vista da filosofia Sankhya. Então, essas três forças, Sattvas, Rajas e Tamas, manifestam-se no mundo físico como aquilo que chamamos de equilíbrio, atividade e inércia. Então, Tamas é tipificada como trevas ou inatividade. Rajas é atividade, expressa como ação e repulsão. E Sattva é o equilíbrio de ambas. Inclusive, algumas pessoas dizem que Sattva não existe. Só existem Tamas e Rajas. Quando essas estão em equilíbrio, aí chama-se Tamas. Mas isso é algo que a gente pode até meditar a respeito, que é um negócio interessante. Estas forças existem em todos os homens. Às vezes, prevalece Tamas e nós nos tornamos preguiçosos, não conseguimos nos mover, ficamos inertes, presos por certas ideias ou por mera estupidez. Geralmente, esse é o ponto de vista, é o modo de ação do homem comum, né? O homem que está no mundo, chamado de Pravrit Marga. Ele está no mundo buscando experiência, ele precisa dessas experiências. E nesse caso aí, muitas vezes ele parte dessa inércia, até ele começar a ser tocado pela vida e começar a se mexer. Então, outras vezes vai prevalecer, então, a atividade. E outras ainda, aquela calma, que é o equilíbrio de ambas. Ademais, em diferentes homens, uma dessas forças é geralmente predominante. Então, a característica de um determinado homem é inatividade, estupidez, preguiça. A de outro é atividade, poder, manifestação de energia. E em outros ainda, encontramos a doçura, a calma e a gentileza, que se devem ao equilíbrio, tanto da ação quanto da inação. Então, ele diz que o mesmo se dá em toda a criação, nos animais, nas plantas, nos homens. Então, encontramos na manifestação mais ou menos típica de todas essas diferentes forças. Então, ela está presente em tudo. Quero mudar aqui o... Eu quero mudar aqui de slide. Edivaldo, você pode clicar no mouse. Obrigado. Então, o Karma Yoga tem de lidar especialmente com estas três forças. Aprender o que elas são e como empregá-las ajuda a fazer melhor o nosso trabalho. A sociedade humana é uma organização graduada, e todos nós sabemos a respeito de moralidade, e todos nós sabemos a respeito de dever, mas, ao mesmo tempo, descobrimos que, em diferentes países, a importância da moralidade varia muito. O que é considerado moral num país, no outro é considerado totalmente imoral. Por exemplo, em um país, os primos podem casar-se, em outros isso é considerado imoral. Num determinado país, os homens podem casar com suas cunhadas, em outro isso é imoral. Num país, as pessoas podem casar apenas uma vez, em outros, diversas vezes, e assim por diante. De um modo semelhante, em todos os outros departamentos da moralidade, descobrimos que o padrão varia muito. E, contudo, temos a ideia de que deve haver um padrão universal de moralidade. Ou seja, onde uma determinada ação, um determinado ato seja imoral, considerado imoral por todos, sem exceção. Nesse livrinho aqui, do seu Aldous Huxley, vocês estão vendo bem aí, A Filosofia Perene, né? Ele diz o seguinte: a diferença entre o estoico
mortificado. Tem que sair daqui. Entre histórico e mortificado, e ainda mais orgulhoso e centrado. Orgulhoso e centrado em si mesmo. E o hedonista não mortificado consiste no seguinte: então, o estoico é aquele cuja vida dele é fazer todo tipo de. Ele sacrifica o corpo físico, se mortifica, né, para poder levar uma vida, diz ele, espiritual. E o hedonista não mortificado, então, o hedonista é aquele que se entrega aos prazeres do mundo. Entre eles há uma diferença. Sendo frouxo, indolente e, no fundo, tendo vergonha de si mesmo, este último, o hedonista, ou seja, aquele que se entrega aos prazeres do mundo, carece de energia e de motivo para causar muito dano, a não ser ao seu próprio corpo, à sua mente e ao seu espírito. Ou seja, o hedonista, aquele que vive, geralmente ele causa mais mal a si próprio. Mas porque possui todas as virtudes secundárias e olha de cima para os que não são como ele, o primeiro, ou seja, o estoico, está moralmente equipado para desejar e poder fazer o mal na maior escala possível e com uma consciência perfeitamente tranquila. Estes são fatos óbvios. E, todavia, na gíria religiosa corrente do nosso tempo, a palavra imoral está quase que exclusivamente reservada aos que se entregam aos prazeres da carne. Então, é um conceito errôneo que se tem, então, da ideia de moralidade. Então, o imoral é como se fosse somente aquele que vive da carne. E há tanta coisa imoral que existe por aí que a gente sabe, né, que a gente vê acontecer. O mesmo se dá com o dever. Então, assim, tanto quanto a moral, também o dever. A ideia de dever varia muito entre diferentes nações. Num país, se o homem faz certas coisas, as pessoas dirão que ele agiu de maneira errada. Se ele fizer aquelas mesmas coisas no outro país, ele também será censurado. Ele não agiu corretamente. Contudo, deve haver alguma ideia universal de dever, ou seja, um dever que seja considerado por todos, sem qualquer sombra de dúvida. Da mesma maneira, uma classe da sociedade pensa que certas coisas estão entre seus deveres, enquanto outra pensa o exato oposto e ficaria horrorizada se tivesse que fazer aquilo que aquela outra classe faz. Então, abrem-se aí dois caminhos para nós. O caminho do ignorante, que pensa que existe um único caminho para a verdade, que todo o restante é errado, e o caminho do sábio, que admite que, segundo nossa constituição moral, ou os diferentes planos de existência nos quais estamos, dever e moralidade devem variar. O importante é saber que existe gradação de dever e de moralidade, e que o dever num estágio de vida, num conjunto de circunstâncias, não será nem poderá ser o do outro. Ou seja, certamente que o sábio, a maneira de enxergar o mundo é muito mais elevada do que a do homem comum, ou do ignorante, como ele diz aqui. Ignorante no sentido de ignorar as leis da natureza, as leis da vida espiritual. Para ilustrar, ele diz o seguinte: todos os grandes instrutores ensinaram não resistir ao mal. Isso aí é um imperativo. Não faça resistência, não resistir ao mal. A não resistência é o ideal moral mais elevado. Todos sabemos que se um certo número de nós tentasse pôr esse axioma plenamente em prática, o mundo inteiro e todo o tecido social se esfacelaria. Por quê? Os maus se apossariam de nossas propriedades, de nossas vidas, e fariam o que quisessem conosco. Mesmo por um dia apenas, se não opuséssemos resistência, isso levaria ao desastre. Contudo, intuitivamente, no âmago de nossos corações, sentimos que a verdade no ensinamento não resistir ao mal. Este nos parece ser o ideal mais elevado. Contudo, ensinar esta doutrina equivaleria apenas a condenar uma vasta porção da humanidade. Não apenas isto. Faria os homens sentir que estavam sempre fazendo o que era errado, causando neles escrúpulos de consciência em todas as suas ações.
isto os enfraqueceria. E esta constante autorreprovação nutriria mais vício do que poderia fazer qualquer outra fraqueza. Para o homem que começou a odiar a si mesmo, o portal para a degeneração já está aberto. E o mesmo se aplica a toda a nação. Uma nação que não tem raízes, que não tem bases estruturais, e ela começa a odiar a si mesmo por causa da grande diferença entre seus habitantes, e ela entra nesse mesmo estado de caos aí. O nosso primeiro dever é não odiar a nós mesmos, porque para avançarmos, devemos ter fé primeiro em nós mesmos e depois em Deus. Aquele que não tem fé em si mesmo jamais poderá ter fé em Deus. Portanto, a única alternativa que nos resta é reconhecer que dever e moralidade devem, sob diferentes circunstâncias, variar. Não que o homem que resiste ao mal esteja fazendo o que é sempre em si mesmo errado, mas que nas diferentes circunstâncias em que é colocado, pode até mesmo ser seu dever resistir ao mal. Como ensina o Senhor Buda, né? Para não se cometer pecado de omissão e comissão. Então, se vê uma pessoa, uma criança, por exemplo, um indefeso, há que fazer resistência a isso. Não é possível. Alguma coisa está acontecendo. A gente tem que tomar atitude. Isso no plano físico. E no plano interno, como nós vamos resistir ao mal, a gente vai ver aqui agora. Ao ler o Bhagavad Gita, nós ocidentais podemos nos sentir atônitos com o segundo capítulo, onde Krishna chama Arjuna de hipócrita e covarde por sua recusa em lutar ou oferecer resistência. Pelo fato de seus adversários serem seus amigos e parentes, dando a desculpa de que a não resistência era o mais elevado ideal de amor. Aí reside uma grande lição para todos nós aprendermos, que em todas as questões, os dois extremos são semelhantes. Sempre. A extremidade positiva e a negativa são semelhantes. Quando as vibrações luminosas são muito lentas, nós não as vemos. Quando são rápidas demais, também não as vemos. A mesma coisa se dá com o som. Quando é muito baixo, nós não ouvimos. Quando muito alto, também nós não ouvimos. Ou seja, a frequência muito alta, acima de não sei quantos decibéis, para nós é inaudível. E natureza semelhante é a diferença entre resistência e não resistência. Um determinado homem não resiste porque é fraco, preguiçoso e não pode, e não porque não quer. O outro sabe que pode dar um golpe irresistível se quiser. Contudo, ele não apenas não golpeia, mas abençoa seus inimigos. O homem que, por fraqueza, resiste, não comete pecado, e, como tal, não pode receber quaisquer benefícios de sua não resistência, enquanto o outro cometeria um pecado se oferecesse resistência. O Buda abriu mão de seu trono e renunciou à sua posição. E aquilo foi uma renúncia verdadeira. Mas não pode haver qualquer questão de renúncia no caso de um mendigo, que nada tem a renunciar. Sendo assim, devemos sempre ser cuidadosos a respeito do que realmente queremos dizer quando falamos dessa não resistência e do ideal do amor. Devemos, primeiramente, cuidar para entender que se temos ou não o poder de resistir, o poder da resistência. Tendo o poder, se renunciamos a ele e não resistimos, estamos fazendo um ato de amor, estamos movidos por motivos altruístas. Arjuna acovardou-se ante a visão das tropas dispostas contra ele. Seu amor, entre aspas, fez com que esquecesse seu dever para com seu país e para com o rei. Foi por isso que Krishna disse que ele era um hipócrita. Falas como um sábio, mas tuas ações te traem, mostrando que és um covarde. Portanto, levanta e luta. Tal é a ideia central do Karma Yoga. O Karma Yogi é o homem que entende que o mais elevado ideal é a não resistência. E sabe também que esta não resistência é a mais elevada manifestação de poder em sua posse. E também que o que é chamado de resistir ao mal é apenas um passo no caminho para a manifestação desse poder mais elevado, ou seja, a não resistência. Antes de alcançar este nível mais elevado, o dever do homem é resistir ao mal. Veja bem, interessante, o dever do homem é resistir ao mal. Que ele trabalhe, que ele lute, que ele golpeie com firmeza. Somente então
Quando tiver ganho o poder de resistir, é que a não resistência será uma virtude. A inatividade deve ser evitada por todos os meios. Atividade significa sempre resistência. Então, a atividade é que caracteriza aquele indivíduo rajásico, né? Rajas, aquela segunda energia da ação, da atividade. Resistir a todos os males mentais e físicos. E quando obtiveres êxito em resistir, sobrevirá a calma. É muito fácil dizer, não odeio ninguém. Não resistir ao mal, mas sabemos o que esse tipo de coisa geralmente significa na prática. Quando os olhos da sociedade estão voltados sobre nós, nós fazemos uma exibição de não resistência. Mas em nossos corações é um câncer o tempo todo, está a nos corroer. Gostaríamos de resistir. Sentimos a absoluta falta de calma da não resistência. Sentimos que seria melhor para nós resistir. Ou seja, se desejamos riqueza, sabemos ao mesmo tempo que o mundo considera aquele que almeja riqueza um homem mau. Você talvez não ousará, então, mergulhar na busca pela riqueza. Contudo, sua mente estará correndo dia e noite atrás de dinheiro. Isto é hipocrisia e não serve a nenhum propósito. Mergulhe no mundo e então, depois de algum tempo, quando tiver sofrido e desfrutado de tudo que nele está, ou seja, no mundo, surgirá a renúncia. Então, sobrevirá a calma. Assim, realize seu desejo de poder e de tudo mais. E depois de ter realizado seu desejo, virá um momento quando você saberá que todas essas coisas são coisas muito pequeninas. Mas até que você tenha realizado esse desejo, até que tenha passado através dessa atividade, é impossível para você atingir o estado de calma, serenidade e autoentrega. Então é o caso. O homem que está no mundo, ele está em busca de tudo que o mundo possa oferecer, né? Nós chamamos isso de Mara, o rei Mara, né? Ele procura fornecer tudo que o homem quer, depois ele vai ter que pagar o preço. Mas o homem precisa de todo tipo de atividade, de todo tipo de experiência, né? O santo já foi o mais baixo, né? Já esteve no limbo, até se tornar santo. Ou seja, são etapas no desenvolvimento humano. Todo homem deve pegar seu ideal e se esforçar por realizá-lo. Esta é uma maneira mais segura de progresso do que adotar os ideais de outros homens que ele jamais conseguirá alcançar. Por exemplo, pegamos uma criança e imediatamente lhe incumbimos da tarefa de caminhar 20 quilômetros. Ou a criança morre, ou vai chegar lá semi-morto, no destino, exausto. E é isso que nós queremos geralmente fazer com o mundo. Todos os homens e mulheres, em qualquer sociedade, não são do mesmo tipo de mente, capacidade ou do mesmo poder de fazer as coisas. Eles devem ter diferentes ideais e não temos o direito de escarnecer de nenhum ideal. Então, é óbvio, são seres diferentes, estamos em níveis diferentes de evolução, na escala evolutiva. Uns já tiveram mais experiências que outros, uns são mais sábios, outros menos sábios. Então, obviamente, então, os ideais têm que ser diferentes. Então, os deveres também devem ser diferentes. E ele diz aqui que todos façam o melhor que consigam para realizar seu próprio ideal. Também não é certo que eu deva ser julgado pelo seu padrão ou você pelo meu. A macieira não deve ser julgada pelo padrão do carvalho, nem o carvalho pelo da macieira. A macieira deve ser avaliada pelo padrão macieira e o carvalho pelo seu próprio padrão. Unidade na diversidade é o plano da criação. Aí nós entramos apesar da diversidade, que a filosofia Sankhya fala, mas veja que prevalece a unidade, né? Então, nesse universo, a impressão de dualidade, multiplicidade, é uma coisa da mente. Em si não é uma realidade. Por mais que homens e mulheres possam variar individualmente, existe unidade no pano de fundo. Os diferentes caráteres e classes individuais de homens e mulheres são naturalmente variações na criação. Então, imagine se fosse todo mundo exatamente igual, ia ser um tédio. Eles são diferentes, tem tudo, né?
altura, todo tipo de variação, timbre de voz, etc, etc. Consequentemente, não devemos julgá-los pelo mesmo padrão, nem por o mesmo ideal perante eles. Tal coisa apenas criaria uma luta não natural, e o resultado é que o homem começa a odiar a si mesmo e é impedido de se tornar religioso e bom. Nosso dever é encorajar todos em sua luta para viverem segundo o seu ideal mais elevado e se esforçarem ao mesmo tempo para se tornar o ideal mais próximo da verdade quanto possível. Então, sabendo que as pessoas são diferentes, então devemos encorajá-las para que busquem e cumpram o seu próprio dever no mundo. E, para isso, existe aquilo que é chamado de a lei do amor. Então, compete a nós, que estamos buscando a vida espiritual, tratar nossos irmãos segundo a lei do amor. Então, aqueles que olham de cima, no caso, né? Aqueles que têm posição de mando, pai, mãe, devem considerar os filhos com carinho, atenção, etc. Os filhos que olham de baixo para cima, respeito, né? Reverência, e assim vai. É assim que o mundo, é assim que a banda toca, como dizem. A vida de cada indivíduo, segundo as escrituras hindus, tem seus deveres peculiares, além do que pertence em comum à humanidade. O hindu começa a vida como estudante, depois se casa e se torna chefe de família. Na velhice, ele se afasta e, por fim, abre mão do mundo e se torna um sannyasi. Sannyasi é uma pessoa que abriu mão de tudo que há no mundo. E esse mundo realmente é um mundo de ilusão. Não existe nada aqui para nós que sirva para nós, senão as experiências. Então, são três, né? O estudante, o chefe de família e o sannyasi. Para cada um desses estágios de vida, há certos deveres a eles associados. Nenhum desses estágios é intrinsecamente superior ao outro. A vida do homem casado é tão grande quanto a do celibatário, que se dedicou ao serviço religioso. Por exemplo, o açougueiro. Ele é tão grande quanto o rei no seu trono. Se nós tirarmos o rei, mandarmos ele fazer o trabalho do açougueiro, como é que ele vai se sair? Ou vice-versa. Pusermos o açougueiro no trono, como é que ele vai governar? É inútil dizer que o homem que vive fora do mundo é maior do que o homem que vive no mundo. É muito mais difícil viver no mundo e adorar a Deus do que abrir mão dele e viver uma vida livre e fácil. Nos últimos tempos, os 4 estágios de vida na Índia foram reduzidos a 2. Então, na Índia, os 4 estágios de vida seriam as 4 castas. Não se fala mais em castas na Índia, né? Virou tabu. É como aqui. Aqui são as classes sociais, A, B, C, D. Lá, então, havia, desde os Shudras, né? Aquelas classes inferiores, entre aspas. Depois vinham os Vaishyas, que eram os comerciantes, aqueles os grandes comerciantes que trabalhavam para adquirir riqueza. Depois vinham os Kshatriyas, que eram os guerreiros para defender a nação, e os Brahmanes, que eram a classe sacerdotal. Então, o próprio Senhor Buda veio para justamente arrumar a casa, né? Botar cada um no seu lugar. E ele não conseguiu, tanto que ele fugiu para a China, né? Então ele não conseguiu viver na Índia. Então, o que restou na Índia, como ele diz aqui, dos 4, apenas 2, o chefe de família e o monge. O monge, ou seja, o Vaishya e o Brahmane. O chefe de família casa-se e desempenha seus deveres de cidadão. O dever do outro, ou seja, do Brahmane, é dedicar suas energias totalmente à religião, pregar e adorar a Deus. E ele diz aqui, lerei para vocês alguns trechos do Mahanirvana Tantra, que trata deste assunto, e vocês verão como é uma tarefa difícil para um homem ser chefe de família e realizar todos os seus deveres com perfeição. O chefe de família deve ser devotado a Deus. O conhecimento de Deus deve ser a meta de sua vida. Contudo, ele deve trabalhar constantemente, realizar todos os seus deveres e deve dedicar os frutos de suas ações a Deus. E sabemos que a coisa mais difícil neste mundo é trabalhar sem nos preocuparmos com o fruto da ação. Será que aquele benefício que eu causei àquele cara, ele nem agradeceu? Quer dizer, a obra que eu fiz, será que leva o meu nome? Será que ou coisa desse tipo? Então, nós não fazemos nada. Toda obra é obra divina, toda obra é obra de Deus. Então, temos que estar conscientes disso.
O grande dever do chefe de família é ganhar a vida, mas deve cuidar para que não o faça mentindo, trapaceando ou roubando os outros. E ele deve lembrar que sua vida é para o serviço de Deus e dos pobres. É a vida, é a lei da vida, é a lei do amor. Então, viver não é tomar, a lei da vida é dar, é o doar-se. E nesse estágio, o ser está aprendendo, então, essa lei da vida, né, que é o doar-se. Não para si, mas para repartir. Sabendo que mãe e pai são os representantes visíveis de Deus, o chefe de família sempre e por todos os meios deve agradá-los. Se a mãe está satisfeita e o pai também, Deus está satisfeito com o homem. Esse é um filho bom que jamais dirige palavras ásperas aos seus pais. Não despiada, né? Não se despiada diante dos pais, não se deve mostrar inquietação, ira, irritação. Então, é deveres para com os pais. Assim também é o seu dever para com a esposa. Nenhum homem deve repreender a esposa e deve sempre mantê-la como se fosse sua própria mãe. E mesmo quando está em grandes dificuldades e problemas, não deve se aborrecer com a sua esposa. Estamos falando aqui, isso aqui, palavras do Vivekananda no início do século XX, final do século XIX. O homem bem-sucedido em obter o amor de uma esposa casta foi bem-sucedido em sua religião e tem todas as virtudes. Então, os deveres então do chefe da casa então são os seguintes: com os filhos, o filho masculino deve ser criado amorosamente até os 4 anos de idade, deve ser educado até os 16. Quando fizer 20, deve arrumar um emprego e deve ser tratado como um igual pelo pai. A filha também deve ser da mesma maneira criada, educada, e quando se casar, o pai deve dar-lhe joias e riqueza. Isso é lá na Índia. Eu me lembro quando eu estava lá em Adyar, havia um senhor lá que ele era da Caxemira. Ele vendia as coisas e eu conversando com ele, ele disse que ele estava juntando dinheiro que a filha dele ia casar para ele poder dar o dote. Quer dizer, nós não temos esse negócio aqui. Depois, o dever do homem é para com seus irmãos e irmãs, os filhos de seus irmãos e suas irmãs se forem pobres, os outros parentes, seus amigos, criados. Então, depois de seus deveres, são para com as pessoas da mesma aldeia, os pobres, e quem quer que venha a ele em busca de auxílio. Tendo meios suficientes, se o chefe de família não se preocupa em dar a seus parentes e aos pobres, saiba que ele é apenas um bruto, não é um ser humano. É dever do chefe de família não reverenciar os maus. Eu acho que é dever de todos nós. Porque se ele reverencia as pessoas más do mundo, ele patrocina a maldade. E será um grande erro se ele desconsiderar aqueles que são dignos de respeito, ou seja, as pessoas boas. Ele não deve ser efusivo em suas amizades. Não deve desviar-se do seu caminho para fazer amigos em toda parte. Deve observar as ações dos homens com quem pretende travar amizade e o modo como eles tratam outros homens, pensar sobre eles e só depois, então, travar amizade. Estas 3 coisas ele não deve falar. Então, aí estão: falar em público de sua própria fama, louvar seu próprio nome e seus poderes, nem falar de sua riqueza, nem de nada que lhe tenha sido dito particularmente. O chefe de família é a escora, é a base de toda a sociedade, encarregado de sustentá-la. Os pobres, os fracos, os filhos e as mulheres que não trabalham, todos dependem do chefe de família. Sendo assim, deve haver certos deveres que ele deve cumprir, e esses deveres devem fazê-lo sentir-se forte para os cumprir e não fazer pensar que estava fazendo coisas abaixo do seu nível e abaixo do seu ideal. Portanto, se ele faz algo fraco ou se cometeu algum erro, não deve dizê-lo em público. Se está engajado em algum projeto que tem certeza que vai dar com os burros na água, não deve falar a respeito. Essa autoexposição é não apenas imprópria, mas também enerva o homem e o torna inapto para a realização de seus legítimos deveres na vida. Ao mesmo tempo, ele deve lutar muito para adquirir 2 coisas. Primeiro, conhecimento. Depois, riqueza. O conhecimento é o conhecimento espiritual. Não é o conhecimento esse que tem aí na televisão, aí no YouTube. Não, é o conhecimento espiritual. É buscar e estar se preparando, então, para uma vida futura de Brahmani. É o seu dever, e se ele não o cumpre,
ele não é ninguém. O chefe de família que não luta para obter riqueza é imoral. Se é preguiçoso e está contente em levar uma vida preguiçosa, é imoral porque dele dependem centenas de pessoas. Se ele enriquece, centenas de outras pessoas serão por ele sustentadas. Ele deve lutar de todas as maneiras para adquirir um bom nome. Não deve jogar dinheiro, não deve andar na companhia dos maus, não deve mentir e não deve ser a causa de problemas para os outros. Esta é uma parte da doutrina do Karma Yoga, a atividade, o dever do chefe de família, ou seja, como foi dito antes lá na Índia, né? Agora só temos os Vaishyas e os Brahmanes. Há uma passagem posterior onde ele diz: se o chefe de família morre em batalha, lutando por seu país ou sua religião, ele atinge a mesma meta que o yogi, pela meditação, mostrando assim que o que é o dever de um não é o dever do outro. Ao mesmo tempo, não diz que este dever está diminuindo e o outro aumentando. Cada dever tem seu próprio lugar, e segundo as circunstâncias nas quais somos colocados, devemos cumprir o nosso dever. Se o homem se afasta do mundo para adorar a Deus, ele não deve pensar que aqueles que vivem no mundo e trabalham pelo bem do mundo não estão adorando Deus. Também não devem aqueles que vivem no mundo, para a esposa e filhos, pensar que aqueles que abriram mão do mundo são vagabundos inferiores. Cada um é grande em seu próprio lugar. Eu vou ilustrar esse pensamento por meio de uma história. O rei e o sannyasi. Um certo rei costumava inquirir, ou seja, perguntar a todos os sannyasis que vinham ao seu país: qual é o maior homem? Aquele que desiste do mundo e se torna sannyasi, ou aquele que vive no mundo e cumpre seus deveres de chefe de família? Muitos sábios buscavam resolver o problema. Alguns afirmavam que o sannyasi era o maior, ao que o rei exigia que provassem sua afirmação. Quando não conseguiam, ele ordenava que eles se casassem e se tornassem chefe de família. Então, outros vinham e diziam: o chefe de família que cumpre os seus deveres, que é o maior homem. Também o rei exigia provas. Quando não conseguiam fornecê-las, ele ordenava que eles se estabelecessem como chefe de família. Finalmente, chegou um jovem sannyasi. Sannyasi, já vimos antes, que é aquela pessoa que abandonou a vida no mundo. Se ele era um jovem sannyasi, provavelmente, numa vida passada, ele já fizera essa renúncia ao mundo. E já nessa vida, como jovem, ele já era um sannyasi. Então chegou esse jovem sannyasi e o rei perguntou a ele também. E ele respondeu: cada um, ó rei, é igualmente grande em seu lugar. Aí o rei disse: prove-me isto. E ele disse: eu vou lhe provar, mas primeiramente você deve vir e viver comigo como eu vivo durante alguns dias, para que eu possa lhe demonstrar o que digo. E o rei consentiu, seguiu o sannyasi para fora de seu próprio reino, atravessou muitos outros países, até que chegaram a um grande reino. Na capital daquele reino estava ocorrendo uma grande cerimônia. O rei e o sannyasi ouviram o ruído dos tambores e a música, ouviram também os arautos. As pessoas estavam reunidas nas ruas em trajes de gala, e uma grande proclamação estava sendo feita. O rei e o sannyasi lá permaneceram para ver o que estava acontecendo. O arauto estava proclamando em voz alta que a princesa, filha do rei daquele país, estava para escolher um marido entre aqueles diante dela. Era um costume antigo na Índia que a princesa escolhesse o marido dessa maneira. Cada uma tinha certas ideias a respeito daquele que seria seu marido. Algumas queriam um homem mais bonito, outro mais rico, outro mais erudito, e assim por diante. Todos os príncipes da redondeza vestiam suas mais belas vestimentas e se apresentavam perante elas. Às vezes, eles também tinham seus próprios arautos, para enumerar suas vantagens e as razões por que esperavam que a princesa os escolhesse. A princesa era carregada em seu trono de modo esplêndido e olhava e ouvia a respeito deles. Se não se agradasse com o que via e ouvia, ela dizia aos carregadores: sigam em frente, e não dava mais atenção aos pretendentes rejeitados. Se, porém, a princesa se agradasse de algum deles, ela jogava uma grinalda de flores sobre ele e ele se tornava seu marido. A princesa do país ao qual nosso rei e o sannyasi vieram estava tendo uma dessas cerimônias interessantes.
Ela era a princesa mais bela do mundo, e o marido da princesa seria o governante do reino após a morte do pai. A ideia desta princesa era casar-se com o homem mais bonito, mas ela não conseguia encontrar o homem certo que a agradasse. Várias vezes esses encontros tinham acontecido, mas a princesa não conseguia selecionar o marido. Este encontro foi o mais esplêndido de todos. Mais pessoas do que nunca tinham vindo para a cerimônia. A princesa chegou num trono e os carregadores a transportavam de um local a outro. Ela parecia não se interessar por ninguém, e todos estavam desapontados de que este encontro seria também um fracasso. Então surgiu um jovem, um saniásio, belo como se o sol descesse sobre a terra, e permaneceu num canto observando o que estava acontecendo. O trono da princesa aproximou-se dele, e logo que ela viu o belo saniásio, parou e lançou a grinalda sobre ele. O jovem saniásio pegou a grinalda e jogou fora, exclamando: "Que tolice é essa? Eu sou um saniásio. O que significa um casamento para mim?" O rei daquele país pensou que aquele homem fosse pobre e, por isso, não ousava casar-se com a sua princesa, e disse: "Com a minha filha vai metade do meu reino agora, e todo o meu reino após a minha morte." E pôs a grinalda novamente no sanhaço. O jovem pegou a grinalda e jogou fora novamente, dizendo: "Tolice, não quero me casar." E se afastou rapidamente. Ora, a princesa se apaixonara muito por aquele jovem. "Eu devo me casar com esse homem ou morrerei", disse ela. E foi atrás dele para trazê-lo de volta. Então, nosso outro sanhaço, que levara o rei até ali, lhe disse: "Rei, vamos seguir esse casal." E assim eles caminharam atrás dele, mas a uma certa distância. O jovem sannyasi, que se recusara a casar com a princesa, afastou-se para o interior por vários quilômetros. Quando chegou a uma floresta, nela penetrou e a princesa o seguiu. E os dois o seguiram, de longe. Ora, o sannyasi conhecia bem a floresta e todos os intricados caminhos que nela havia. De repente, ele se enveredou por um deles e desapareceu, e a princesa não conseguiu mais encontrá-lo. Depois de tentar muito tempo, ela se sentou sobre uma árvore e começou a chorar, pois não sabia como sair dali. Então o rei e o outro sannyasi aproximaram-se dela e disseram: "Não chore. Nós lhe mostraremos a saída desta floresta, mas está escuro demais para a encontrarmos agora. Aqui está uma grande árvore. Vamos descansar sob ela e amanhã cedo nós vamos lhe mostrar a estrada." Agora, um pequeno pássaro, sua companheira e os três filhotes viviam num ninho naquela árvore. Esse pequeno pássaro olhou para baixo, viu as três pessoas sob a árvore e disse para a companheira: "Minha querida, o que faremos? Aqui estão alguns hóspedes na casa em inverno e não temos fogo." E assim ele voou para longe, pôs alguma lenha no bico e colocou perante os hóspedes. Aqui acrescentou combustível e fez uma fogueira crepitante. Mas o pequeno pássaro não ficou satisfeito. Ele disse novamente à sua companheira: "Querida, o que faremos? Não há nada para dar de comer a essas pessoas. E elas estão famintas, mas somos os donos da casa e é nosso dever alimentar qualquer um que venha à nossa casa. Eu devo fazer o que posso. Pois bem, eu vou lhe dar o meu próprio corpo." E mergulhou em meio às chamas e pereceu. Os hóspedes viram-no cair e tentaram salvá-lo, mas ele fora rápido demais para eles. A companheira do pequeno pássaro viu o que o marido fizera e disse: "Aqui estão três pessoas e apenas um pequeno pássaro para elas comerem. Não basta. É meu dever como esposa não deixar que os esforços do meu marido sejam em vão. Que eles tenham também o meu corpo." E também ela mergulhou na fogueira e morreu queimada. Então os três filhotes, quando viram o que foi feito e que ainda não havia alimento suficiente para os três hóspedes, disseram: "Nossos pais fizeram o que puderam e ainda não é o bastante. É nosso dever levar a cabo o trabalho de nossos pais. Que nossos corpos se vão também." E também eles se precipitaram na fogueira. Atordoados com o que viram, as três pessoas certamente não conseguiram comer aqueles pássaros. Elas passaram a noite sem alimento e, pela manhã, o rei e o sannyasi mostraram o caminho à princesa e ela voltou ao seu pai. Então, o sannyasi disse para o rei: "Rei, você viu que cada um é grande em seu próprio lugar. Se você quiser viver no mundo, viva como aqueles pássaros, pronto para a qualquer momento se sacrificar pelos outros. Se quiser renunciar ao mundo, seja como o jovem a quem a mais bela mulher e o reino eram como nada. Se quiser ser o chefe de família, torne sua vida um sacrifício pelo bem dos outros. E se você escolher a vida de renúncia, sequer olhe para a bebida, dinheiro, poder, nada disso.
pois cada um é grande em seu próprio lugar. Mas o dever de um não é o dever de outro. E aí, meus irmãos, a gente termina aqui. Eu abro aí, deixo em aberto aí para a gente compartilhar. Fernandes.